Martinez. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui o professor Carlos Magno, economista, doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de concentração de negócios e gestão de negócios, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, é coordenador do curso de Ciências Econômicas da Escola de Negócios da PUC do Paraná e leciona Economia Política, Mercado Financeiro, Sustentabilidade de Negócios, entre outras. Leciona também em cursos de pós-graduação de outras instituições e foi presidente do Conselho de Economia do Paraná. Muito boa noite, obrigado por ter aceito o convite de vir aqui ao Jogo do Poder. Boa noite, Rocha. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Bom, o que nós vamos tentar fazer aqui hoje é desvendar um pouco que tipo de influência o quadro, a economia pode ter no processo eleitoral e, que, afinal de contas, qual a importância da economia hoje para a política. O mundo foi se transformando a partir das duas grandes guerras, né? E é possível dizer hoje que nós temos um cenário em que a política perdeu completamente o protagonismo do processo social para a economia? Sim, nós podemos afirmar isso à medida em que, com o processo de globalização, todas as fronteiras elas deixam de existir. A única fronteira que existe são as fronteiras geográficas, que dividem um país de outro. E graças também ao processo das tecnologias, à introdução dos processos da tecnologia da informação e comunicação, tudo hoje é instantâneo, tudo hoje é online. E o fluxo de recursos financeiros, o fluxo de dinheiro que circula no mundo hoje, ele exerce um poder, exerce uma influência sobre a política. Eu tive, esse ano, o privilégio de assistir uma palestra com o professor Avelãs, um português, um intelectual e cientista político de Portugal, onde ele falava um pouco da crise em Portugal e do contexto do mercado comum europeu, e uma das coisas que ele fala, citando uma frase de Habermas, que é um filósofo alemão, que diz que no pós-guerra se tinha uma expectativa de ter uma Alemanha europeia, né? E o que nós estamos vendo é uma Europa alemã, numa alusão ao fato de que o Banco Central, a Alemanha, através do Banco Central Europeu, controla a Europa toda hoje, né? Então, nós temos a expressão que ele usa, nós temos o quarto Reich sem dar nenhum único tiro. E ele reclamava do fato, por exemplo, de o Banco Central português ter sido dotado de autonomia. A tal ponto de quando o Estado português precisa de recursos, ele tem que ir no mercado financeiro captar os recursos, porque ele não pode pegar os recursos do Banco Central português por causa da autonomia. Né? Ou seja, retiraram da política, né, das mãos da política, o poder de ditar os rumos da economia. Quem faz isso é, aspas, o mercado. Né? Aqui no Brasil nós temos um projeto em trâmite no Congresso Nacional, onde se pretende dar autonomia ao Banco Central. Né? Inclusive eu vi há dias atrás uma entrevista do Pércio Arida na Rede Cultura, no Roda Viva, onde ele falava da necessidade de se atribuir autonomia ao Banco Central, né? Para que o Banco Central passe a ser controlado, aspas, não pelo presidente da República, não pela sociedade, aspas, mas pelo mercado. Isso, né? isso. Isso porque o neoliberalismo não chegou no Brasil com toda a sua força por conta do atraso que nós ainda temos? Vamos pegar o início, seu comentário do início. Hoje a economia mundial, existe uma locomotiva que são os Estados Unidos. É o maior PIB do planeta, cerca de 16 trilhões de dólares. Então, são os Estados Unidos quem imprimem o ritmo da velocidade que o mundo está andando. Não adianta, em segundo lugar, a China. Não adianta a China tentar crescer a 30% ou andar a 100 km por hora se os Estados Unidos estão andando a 20 km por hora. Então, quem imprime o ritmo são os Estados Unidos. Na Europa, é a Alemanha. A economia mais forte, o país mais forte lá é a Alemanha. Por isso, então, aquela questão dessa concentração de poder, principalmente em relação ao poder monetário. A discussão de autonomia do Banco Central
é justamente para não sofrer as interferências políticas. Quando o Banco Central ele é autônomo, o presidente e o seu colegiado, que são 8 ou 9 diretores, eles teriam essa autonomia, essa liberdade para tomar decisões em relação à política monetária, e o que decide a política monetária através do Copom, através do Banco Central, que é a autoridade monetária, e o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, eles decidem a taxa de juros. E a taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro. E eles dão um ritmo também para o crescimento da economia, no nosso caso, a economia brasileira. Por que a taxa de juros, a taxa Selic, a taxa básica está em 11%? É justamente para dar um freio no consumo. E freando o consumo, você freia também a elevação dos preços, que é a inflação. A inflação nada mais é que um fenômeno de alta persistente e generalizada do nível geral de preços da economia. Todos os preços começam a subir. Entra numa cadeia, uma inércia. Então, se o neoliberalismo chegou aqui, é uma questão de discussão justamente em relação a isso. Porque em outros governos nós vimos, segura, freia o ritmo de crescimento da taxa de juros para não afetar a política. Porque a taxa de juros, ela, como é o preço do dinheiro, ela mexe na parte mais sensível do ser humano, que é o bolso. Tudo fica mais caro. Agora, a discussão toda que se dá é como é que você pode atribuir tanto poder a um grupo de pessoas, portanto, os diretores do Banco Central, para que eles ajam independentemente do controle político, do presidente da República, do Congresso Nacional, sem nunca ter tido um voto. Isso, essa também é uma discussão verdadeira, exatamente. Hoje, com o Banco Central sendo controlado pelo Estado, pelo governo, eles também não tiveram nenhum voto e eles decidem qual é a taxa de juros. Claro que mas o presidente da República age, né? Age, sim, nos bastidores. O mercado, como você falou, o mercado entre aspas, o mercado não gosta disso. O mercado não quer saber, poxa... o mercado quer que só ele possa influir no Banco Central, lógico. O Banco Central não gostaria de ouvir que a nossa presidente ligou para lá e disse, olha, segura a taxa de juros. E no fundo, nós sabemos que estão segurando a taxa de juros. Não tem mais como subir, porque a economia já está causando efeitos, impactos sobre a economia, porque o consumo está enfraquecido a economia brasileira hoje. Bom, nós vamos... Depois dessa introdução, um breve intervalo e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo e falando também um pouco do impacto disso tudo que nós conversamos agora no processo eleitoral. Daqui a pouquinho nós retornamos. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com o professor e economista Carlos Magno. Bom, nós estamos no meio do processo eleitoral. Há pelo menos há 1 ano e meio, 2 anos, um discurso corrente na mídia brasileira, que é repetido diariamente pela Miri Leitão, pelo Sardenberg, e vai por todos eles, né? E que está mal, está ruim, né? Como se pudesse estar bem no Brasil e no resto do mundo estar mal. Isso. O mundo todo está mal, né? Não tem como o Brasil estar diferente. E muito em cima dessa questão do PIB. PIB, crescimento, taxa de câmbio, taxa de juro, enfim, quando esses índices não estão bem, a fotografia, o discurso é de que o Brasil está mal. No entanto, quando você pega e vira a página e olha os indicadores sociais, você vê que nos últimos 16, 17, nos últimos 20 anos, sobretudo depois da aprovação da nova Constituição, o Brasil nunca esteve tão bem. Houve um processo grande de distribuição de renda, de inclusão social, nós saímos de um contingente de 4 mil universitários para quase 8 milhões, né? 4 milhões para quase 8 milhões de universitários. Por conta desses programas de inclusão, FIES, ProUni, os níveis de emprego nunca estiveram também tão elevados. A pergunta é por que essa análise da economia que se faz diariamente em cima desses números, a inflação não vai ser mais 6,15, vai ser 6,27, então tá ruim, é péssimo. Por que esses números
E é uma loucura, esses números mudam todo dia. Esse discurso não olha para essa parte também do outro lado da moeda. Eu costumo citar aqui no programa uma frase daquela senhora que é da Magazine, a Luísa, no Manhattan Connection, que ela fala o seguinte: olha, o Brasil é um copo meio cheio e meio vazio. E tem gente que só olha o lado vazio. Mas ele tem também um lado cheio. Por que isso, professor? Lá na economia, como é que vocês enxergam isso? Só tem gente lá que pensa dessa forma? Olha só os números, não vê que do outro lado tem seres humanos, um contingente de pessoas. Sim. Né? Sim. Numa eleição sucessória, e principalmente uma corrida presidencial, a primeira vítima num palanque eleitoral é a economia. Porque a economia está ligada ao nosso dia a dia. São as necessidades básicas que devem ser atendidas e a gente sente no bolso. Né? E o principal índice que chama a atenção, o indicador, é a inflação. A inflação está subindo, a inflação está subindo. Em relação ao PIB, já há uma discussão hoje no mundo que não é só o PIB, o único indicador que mostra o desempenho de uma economia, ele vai mostrar o crescimento. Mas quando nós falamos em crescimento e desenvolvimento econômico, o crescimento econômico ele só tem um viés... Crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra. Quantitativo, né? O crescimento econômico ele tem um viés quantitativo, quanto o PIB cresceu. O desenvolvimento econômico ele tem um viés qualitativo. O Gessé de Souza, que aliás essa semana vai estar aqui em Curitiba, na Unibrasil, tem uma passagem no livro dele em que ele fala que de 1930 a 1980 o Brasil foi, não sei se o país que mais cresceu, mas um dos que mais cresceram no mundo. Né? No entanto, nesse mesmo período, nós nos tornamos a 8ª economia mundial, de 1930 a 1980. E nesse mesmo período produzimos uma das maiores massas de excluídos da face da Terra. Portanto, o crescimento não tem necessariamente... Exatamente. Nós tivemos um milagre econômico no regime militar ali, na década de 70, né? 60, 70, mas em 70, mas aí o desenvolvimento econômico é justamente esse viés qualitativo. O que está melhorando as condições de vida da população? Hoje nós temos um dos menores índices de desemprego do Brasil, de toda a história do Brasil. Está baixo. E aí a economia, por isso que a economia não é uma ciência exata, é uma ciência social. Se fosse exata, todos os problemas do mundo estariam resolvidos, principalmente os do Brasil. E o Brasil é um país em construção ainda. Há uma fartura, farta tudo. Né? Então nós estamos, é um país ainda que está, é um país em desenvolvimento e que está sendo construído. E quando nós olhamos o PIB, pegamos só o PIB, ele não é o único indicador necessário para nós enxergarmos. Claro que nós estamos com um índice de desemprego baixo, mas também que temos que ver que essa geração de empregos que existe é uma geração de empregos precária. Precária no sentido que é uma mão de obra menos qualificada e com um nível salarial baixo. Muita gente empregada. Mas que historicamente era desempregada. Que historicamente era desempregada e hoje está tendo acesso, foi catapultado para os programas sociais do governo, como um ProUni, a Universidade para Todos, que popularizou e deu acesso para essas pessoas. Isso explica um pouco essa renitência da presidente Dilma, ali na faixa dos 40%, apesar da aprovação do governo estar em torno de 33%, 34%, apesar de ela ter uma taxa de rejeição alta, apesar dessa tão decantada crise econômica, que parece que o Brasil vai acabar amanhã? Sim, ela tem, e o palanque dela, a plataforma eleitoral dela, ela mostra justamente isso, o lado social, os programas dela, o programa Mais Médicos, hoje, né, é a menina dos olhos dela. Todo esse programa, os programas de inclusão social que dão continuidade ao governo Lula. É em cima disso que ela está se mantendo, está se sustentando. Né? E ela quer ampliar, o discurso dela é ampliar esses programas. E, logicamente, volta-se a essa questão da renitência. Ela tem um público fiel, ela tem um eleitorado fiel, que talvez seja até dependente desses programas. Faça sol. Sim, exatamente. E que não estão ligados também com essa questão, o que está acontecendo com a economia, o que está acontecendo com o mundo. Pois é, uma coisa que eu ia lhe perguntar é o seguinte, nós falamos agora há pouco aqui o seguinte, sai um boletim de um oráculo desses que tem essas entidades de economia. A inflação vai de 6,15 para 6,27. Isso. Né? Que importância isso tem para a vida do cidadão?
Rocha, eu não pessoa digo, comum. Você foi muito otimista nesses números que colocou, né? Não é de 6,15 para 6,17, é 6,15 para 6,16. É 0,1, 0,2 pontos ali. Isso tem alguma importância na vida do cidadão? Para o cara que especula na Bolsa de Valores, eu sei que tem importância. Sim, exatamente. Né? Ele é um termômetro para essas pessoas. Sim. É um boletim que sai semanalmente e que tira a temperatura do mercado e traz isso para quem está especulando no mercado. Mas para o cidadão no dia a dia, no cotidiano dele, não muda nada. Não muda nada. Ele tem que ser otimista, tem que correr atrás da renda dele e da sobrevivência dele, independente, e depender menos do governo e depender menos do mercado. Bom, nós tivemos agora, essa semana, a perda trágica de um dos candidatos a presidente da República, né? Com a morte precoce, né, do Eduardo Campos, aliás, uma perda grande para o Brasil, né, e especialmente para Pernambuco, um quadro político novo que tinha aí pelo menos 3 décadas pela frente na política, né, para rodar na política, e o Brasil está precisando de renovação. Sim. De qualquer modo, nós tínhamos até então, e provavelmente vamos continuar tendo, porque certamente nós teremos um outro candidato, talvez a Marina Silva, no lugar do Eduardo Campos. Mas nós tínhamos 3 discursos tá, na área econômica. Os 3 candidatos, a Dilma, o Aécio e o Eduardo, e agora quem eu substituí, tinham visões sobre o que está acontecendo no Brasil. Quando você para olhar o que eles estão falando, muda muito pouco, né? Mas pode ter importância grande na vida das pessoas. Quando um candidato fala, como o Aécio, por exemplo, nós precisamos cortar gastos. E aí você olha para o discurso economicista, que gasto significa custo com educação, com saúde, com programas sociais, aí você fica preocupado. Né? Sim. Aquela história que o presidente Lula falava. Por que investimento, dinheiro dado para empresário é investimento e dinheiro colocado na educação, na saúde, nos programas sociais é gasto? É gasto. Né? Então, afinal de contas, o que tem de diferente nesses 3 discursos? Exatamente. Interessante, foi uma perda precoce mesmo, e uma das grandes lideranças de destaque que teriam um futuro promissor, né? E perdemos. E lembrando que nós tínhamos 4 candidatos a presidente que são economistas, a Dilma, o Aécio, o Eduardo e o pastor Everaldo, são 4 economistas. Mas centralizando nos 3 primeiros que estão em destaque nas pesquisas, a Dilma continua com o programa dela. Agora, havia uma crítica da oposição, e a oposição seria o Aécio e o Eduardo Campos, e o único que foi corajoso no momento foi o Eduardo Campos, dizendo, vai ter que aumentar o preço do combustível ano que vem. Ele teve essa coragem de falar. O Aécio e os economistas que o apoiam ainda estão na ostra. Né? Meio no ostracismo, não pode revelar muito, porque 2015 será um ano de ajustes. E, infelizmente, esses candidatos não mostraram ainda a que eles vieram, porque nós vamos ter que ter reformas necessárias. Tem muita coisa represada e que o ano de 2015 será um ano de ajustes. Eu quero aproveitar o último bloco para falar desses ajustes. Então vamos chamar no intervalo e voltamos em seguida para a sequência do Jogo do Poder com o professor Carlos Magno. Daqui a pouquinho nós voltamos. Retornamos aos estudos da Rede CNT, para a sequência do Jogo do Poder, hoje com o professor Carlos Magno. Bom, nós falamos de ajustes. Bem rapidamente, eu queria falar um pouco da eleição no estado do Paraná, também a parte econômica. A Dilma segurou o preço da energia elétrica, dos combustíveis, do transporte coletivo e alguns outros, né? E foi muito criticada por isso. A pergunta que eu faço, por que ela segurou os preços? E a resposta que me vem é de que por causa da inflação. Se ela não tivesse segurado, a inflação seria maior. Se a inflação fosse maior, qual seria o efeito disso nos salários? Certo? Então, o que a gente escuta até agora é que o governo errou ao fazer isso. O governo errou mesmo ou foi uma opção política, né, e que
vai jogar a solução disso para o ano que vem e como é que se pode imaginar que cenário que nós teremos? O direcionamento do governo, o foco do governo é combater a inflação. Tanto é que a inflação IPCA, que é o índice oficial, mediu 0,1% no mês de julho. Então ele conseguiu o que ele queria. E a inflação, quando ela aparece, e foi combatida a partir do Plano Real, e que é a herança do governo Fernando Henrique I, FHC 1 e FHC 2, e que o Aécio busca resgatar tudo isso, é que e a inflação está descontrolada agora, e aí o governo impõe essas barreiras para que ela não retorne. É que o problema da inflação é que ela corrói, ela é um imposto perverso, porque ela corrói o poder de compra das classes menos favorecidas, as que têm um salário mínimo, as que não possuem uma poupança, um excedente para aplicar. Elas precisam ir todo mês para o mercado e elas vão sentir no preço a variação do preço, a variação no preço dos produtos. Então, ela é o imposto mais perverso que existe. Existe um provérbio de um economista italiano que ele diz: a inflação é como uma pequena gravidez. Vai crescer. Vai crescer, né? Vai crescer. E tem que ter controle sobre isso. Então, esse represamento dos derivados e combustíveis, que é o gás de cozinha, a gasolina, aí o etanol vem junto, né? A energia elétrica, que agora estão aparecendo os reajustes, as tarifas de transporte coletivo, que daí já é uma imposição das manifestações da população para segurar, isso tudo tem esse intuito de fazer com que a inflação esteja dentro da meta. A meta, o centro da meta é 4,5. E para nós leigos, isso é errado? O papel do governo, e principalmente do Banco Central, ele é o guardião da moeda. Ele tem que preservar o poder de compra da moeda. E isso tem um impacto grande sobre a política. Então, a Dilma persegue isso, porque a oposição está batendo nela. Poxa, você está deixando a inflação solta. Então, isso tem um impacto político importante. Bom, nós tivemos aí a primeira pesquisa essa semana da sucessão do governo do Estado, do Datafolha. Se a memória não me trai, o Beto tem 39, o Requião 33 e a Gleisi está ali próximo de 10. Como é que a economia paranaense acordou com essa notícia de ter aí o governador Requião com 30 e tantos % colado no Beto Richa e a Gleisi com 10, quer dizer, apontando para um segundo turno extremamente complicado para o governador. Fazendo sombra ali para o governador, né? Aquilo, talvez até uma memória curta por parte do eleitorado paranaense, mas nós temos que ver, né, qual foi a herança do governo Requião. Foi um governo que na área social evoluiu muito, né? Mas na área econômica o Paraná ficou fechado para os investidores. Aí talvez esse discurso dele agora, ele venha agregar esses investidores, atraindo investidores para o Paraná. No caso do Beto Richa, o Beto Richa sofreu, nos 3 anos e meio dele, ele sofreu com o governo federal fechando as portas e linhas de crédito. Então nós sofremos muito com isso. E é a primeira vez que um governo do Paraná tem a ameaça de não pagar o 13º no funcionalismo. Seria bancarrota total se não houvesse, né, um esforço por parte do Tesouro do Estado para conseguir aglutinar recursos para pagar o funcionalismo. Essa questão agora sucessória aqui no Paraná, e nós temos um ponto positivo no governo Beto Richa, que é o índice de competitividade e atração de investimentos. O Paraná estava em 5º lugar, agora nós estamos em 3º, nós ultrapassamos até Minas Gerais. Então é São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Na atração, índice de competitividade e atração de investimentos, isso é positivo. Por quê? Porque isso gera emprego. Nós estendemos o tapete vermelho para os investidores, para os empresários, de tal forma que ele se instala no nosso estado, ele gera emprego, automaticamente gera renda e tributos. O Requião tem, então, que dar uma melhorada nessa parte do seu discurso. Sim, essa parte do discurso. Até na época o Requião criticava muito, porque o Grupo Abril dizia, né, existia o risco país e no Paraná existia o risco Requião, porque afugentava os investidores. Claro que ele gostaria de atrair os investidores, mas que respeitasse também a questão social. Agora, no caso da Gleisi,
como ela está lá nessa faixa, ela tem um potencial também para crescer, né? Tem um contingente grande de eleitores aí indecisos. Sim. A solução para ela é colar na Glaze? Nesse momento, nós temos que, segunda-feira iniciam, né? No próximo dia 17 iniciam agora, domingo, o programa eleitoral. Então, o programa eleitoral vai ser decisivo nesse momento. Nós vamos ver as plataformas, porque nós não temos ainda acesso à plataforma deles. Professor, foi um prazer grande recebê-lo. Obrigado. Muito obrigado. E você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo estarei aqui de volta com você novamente. Até lá.